Uma paciente recebeu o diagnóstico de câncer de pele, de melanoma, fez uma cirurgia que deixou uma cicatriz extensa, recebeu 2 anos de imunoterapia, que é um remédio contra o câncer na veia, e ao final desses 2 anos descobriu que não tinha melanoma. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Bom, saiu nos portais de notícia essa notícia dessa paciente, uma paciente na Inglaterra, que tinha o diagnóstico de melanoma, fez a ampliação do melanoma. Vou até pedir para o Renato colocar a cicatriz do braço dela aí. E veja que lá fora, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é muito comum usar esse tipo de fechamento de pele, o grampeador, que não deixa uma cicatriz tão boa como o que a gente faz aqui no Brasil. A gente usa os fios de nylon, uma sutura mais delicada. Enfim, eles usam lá fora porque é mais rápido e isso economiza tempo. Ao meu ver, não deixa uma cicatriz tão legal, mas enfim, esse não é o ponto do vídeo. Ela fez essa cirurgia, ela precisou congelar óvulos porque a imunoterapia, esse remédio que recebe na veia, que é utilizado para melanoma, ele diminui a chance de recidiva do melanoma, ele pode causar infertilidade. Então ela congelou os óvulos, recebeu 2 anos desse tratamento. E aí, por algum motivo, ela foi mudar de cidade e acompanhar em outro hospital, e como é de praxe, o outro hospital falou, tá bom, beleza, só por favor nos mande os slides, as lâminas da patologia para o nosso patologista aqui rever e você poder dar seguimento. É uma coisa meio burocrática de praxe. Quando ela foi para esse novo hospital, o patologista do novo hospital olhou e falou, olha, eu não acho que é um melanoma. E aí juntaram mais pessoas para ver e o veredito final foi que não era um melanoma, que era uma lesão que parecia muito ser um melanoma. Mas aí você fala, poxa, que erro grosseiro, que coisa sem cabimento. Então, não é. Se a gente estivesse falando aí, sei lá, do interior do Brasil, dos rincões lá, de um patologista generalista, mas não. A gente está falando da Inglaterra, do NHS, que, enfim, com todas as críticas, é um bom sistema de saúde público no mundo, não dá para falar que assim, tem muitos melhores do que o NHS. E os médicos lá são muito bem formados. Qual que é o problema? O que aconteceu aí? Essa é uma coisa que não é tão rara para quem trata melanoma, que são a dificuldade de dar o diagnóstico. A grandíssima maioria dos pacientes com melanoma cai numa categoria, assim, não é melanoma, isso é muito fácil do patologista falar, ou é melanoma, é muito fácil. Existe uma pequena porcentagem dos casos que cai nessa zona cinzenta, que é difícil de cravar o que é aquela lesão. Com o passar do tempo, isso foi evoluindo, não ficou só na parte de interpretação do patologista, de olhar aquela lâmina e falar. Existem outros métodos, imunistoquímica, às vezes até testes genéticos, que ajudam o patologista a definir. Mas não é raro uma lesão ou outra, 3 patologistas se juntarem para dar um diagnóstico. E não é incomum, a gente vê isso até em congresso, um patologista discordar do outro. Um fala que é e o outro não é. É raro, são a minoria das lesões, mas sim existe um certo grau de interpretação. A gente não tem um exame que é um tiro de prata assim para cravar se aquela lesão é um melanoma ou não. Nesses casos a gente explica para o paciente e fala, olha, a situação é essa, nossos patologistas acham que é, mas existe tal dúvida e a gente decide em conjunto. É muito raro acontecer o que aconteceu com essa paciente, né, de, enfim, fazer o tratamento, receber imunoterapia. Esse caso lá foi resolvido com um acordo judicial, mas enfim, não é para as pessoas ficarem desesperadas, mas no mundo do melanoma isso não é tão raro. Quem trata há algum tempo vê alguns casos assim. Eu vi um caso recentemente de uma menina com uma lesão na perna, totalmente fora do grupo etário, totalmente fora do grupo de risco de ter um melanoma, e veio como um tipo de melanoma. Eu falei, olha, vamos rever que eu acho que pode não ser. E ela tinha uma foto da lesão e a foto não parecia. Realmente a revisão veio como não sendo melanoma. Lembro também de um outro caso que já chegou para mim, já tinha ampliado, a cicatriz tinha ficado não tão legal e a revisão veio como não melanoma, mandou rever em outros 2 patologistas maiores do país e, enfim, é um caso que fica na cabeça que a revisão não deu realmente como melanoma. E, então, assim, o que a gente deve fazer em relação a isso? Primeiro, a gente sempre manda rever a lâmina
se vem de um laboratório menor de fora, um laboratório do interior do país, uma cidade menor, um patologista que não é especializado em melanoma, a gente manda rever essa lâmina por um dermatopatologista, um patologista que esteja especializado em câncer de pele, que faça só isso, alguém que a gente possa ligar e falar e conversar com esse patologista. Não raro esse diagnóstico muda. Tem um dado lá da Austrália, do Melanoma Institute Australia, que 10% dos casos que eram revistos lá mudavam alguma coisa no melanoma, né? Não que a lesão fosse um melanoma anteriormente deixava de ser, mas a maioria dos casos era a profundidade. A lesão não era tão profunda assim, é menos profunda, um pouco mais profunda, que pode mudar o tratamento, o tipo de cirurgia, o tipo de tratamento. E mais raramente muda dessa forma assim, do patologista falar que não é um melanoma essa lesão e que é uma lesão benigna. Enfim, a gente tem que se colocar também no lugar do patologista. Imagina quão difícil é isso, você falar que o outro patologista está errado, você falar, olha, isso aqui não é um melanoma, isso aqui é uma lesão benigna, mas e se for? E se essa pessoa tiver, sei lá, daqui a um tempo uma recidiva, uma metástase? Então é muito difícil, a vida dos patologistas não é fácil, eles estudam muito, é um campo assim muito vasto e é muita responsabilidade. Então é isso, o que a gente quer evitar é isso, uma paciente recebendo imunoterapia aí por 2 anos desnecessariamente, precisou congelar os óvulos, além do estresse de ter passado por isso, ter que ir lá a cada 3 semanas, enfim, o mal-estar desse remédio. A gente quer evitar isso, então sempre lembrar de mandar para um patologista de confiança e sempre rever a lâmina, enfim, e discutir com o paciente qual a melhor conduta quando a gente não sabe exatamente o que é aquela lesão. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!